Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para o meio do caminho para o novo milênio. E a realeza está na capa. Está no ar mais um episódio de História Revista. Super Game Power 74, maio do ano 2000. O que aconteceu na Tokyo Game Show? A chegada do PlayStation 2. King of Fighters 99 no 1 e em algum momento vai aparecer Pokémon por aqui. Nessa época isso praticamente era uma regra. Mas antes, vamos começar com a Tokyo Game Show, em que já podemos ver de cara o Phantasy Star Online do Dreamcast. É aquilo tudo que já falamos várias vezes. E tem esse outro que dá pra ver aqui embaixo que se chama Runijade, mas quando eu joguei, que devia ser a versão americana, porque não estava todo em japonês como nesse vídeo, ele tinha como nome Record of Lodoss War. Aquele mangá e anime que era mais ou menos desse tempo, que foi um jogo excelente. Era no estilo Diablo, perfeitamente adaptado para o joystick. Esse é recomendado. E a Konami com a sua linha de musicais, que já foi tema de um episódio anteriormente, foi lá em fevereiro, no Flipper. A Sony levou o PlayStation 2 para mostrar os seus acessórios, e nem tanto os jogos que vinham pela frente, mas conseguiu chamar a atenção a si mesmo. Já a Square e a Enix foram lá e como sempre deu a maior briga entre os fãs do Final Fantasy que foram ver o 9 e os do Dragon Quest que foram ver o 7. Tem histórias de longa data que falam que os lançamentos de cada jogo por lá causavam quase que tanta comoção quanto o lançamento de um sistema novo. Entenda isso como muita gente faltando à escola e ao trabalho para poder comprar o seu Final Fantasy ou Dragon Quest e ficar em casa jogando. Daí que por causa disso, a partir de certo momento combinaram que esses jogos só poderiam ser lançados perto do fim de semana ou então quando era véspera de feriado ou alguma coisa do tipo. E isso foi um acordo entre as empresas, as escolas e o governo. Toda essa galera que faltava causava um grande prejuízo. E acontece isso atualmente, toda vez que vai sair um Call of Duty ou GTA, é só ver como nessas datas tem muita notícia de que um monte de gente fez isso. Um fenômeno que também acontecia quando era lançamento de algum Star Wars no cinema. O Dragon Quest, que podemos ver aqui, voltou com a sua arte assinada pelo Akira Toriyama, e o Final Fantasy falaremos mais adiante. A Capcom foi lá com vários RPGs que, tirando o Breath of Fire 4, nunca vi nenhum dos outros por aí, nem mesmo foto, além dessas que estão aqui, claro. São o Gaia Master e o Eldorado Gate. E como curiosidade, teve a apresentação de um protótipo do Resident Evil Zero, que ainda era do Nintendo 64. Ele ainda era muito parecido com as versões do PlayStation que tinham lançado até então. Quando comecei a escrever esse texto, eu não reparei que eles tinham dado só 2 páginas para o evento, para a parte geral. Como a revista toda é segmentada, o resto também foi espalhado em cada sistema. Então, quando chegar a cada parte, nós vamos contar o que aconteceu com cada um. E a primeira é a seção do PlayStation, que podemos ver aqui, faltava PlayStation 2 no mercado. O bicho foi lançado e venderam tudo. Na verdade, os caras iam lá, compravam 5 de cada vez e iam vender lá no câmbio negro. Quem garantiu o seu teve os acessórios novos que estavam prontos para serem comprados, tipo esse negócio que são 2 caixas de som com subwoofer. E mais lá embaixo podemos ver também que o herói do novo Final Fantasy toma Coca-Cola. E foi verdade, teve essa propaganda que foi oficial e foi algum tipo de contrato que a Square fez. Dá pra lembrar também que a Coca-Cola apareceu no Parasite Eve 2, junto da CIA. E não consigo lembrar agora, mas eles devem ter feito algum merchan também no filme Final Fantasy, que nesse tempo ainda não tinha sido lançado. E do jeito que tá aqui, manteve seu site sempre atualizado nessa tal de internet. E na outra página já tem a verdadeira chegada do PlayStation 2. Usaram para falar dele o seu primeiro jogo oficial, Ridge Racer 5. É aquele velho estilo arcade com muito drift, mas dessa vez o modo campeonato já vai mais longe. Os gráficos ainda eram bem o começo do PlayStation 2, só que eu achei que estava acima do esperado. Não estava tão bonito quanto o Tekken Tag, mas já mostrava a sua força. Joguei esse uma vez só e pelo pouco que lembro, dentro da corrida não dá para fazer tudo de primeira. Por exemplo, na primeira corrida de cada parte falava que agora dava para fazer uma coisa nova, tipo, agora dá para pegar vácuo, agora tem que fazer a curva do jeito certo porque o carro vai derrapar. Não era um negócio de desenvolvimento desse jeito. É um bom jogo, vale para lembrar de quando o Ridge Racer ainda era uma coisa bem simples. E agora sim vem os previews, só que dessa parte da Sony.
O primeiro, Final Fantasy IX no PlayStation 1 ainda. Esse daqui carregou uma responsabilidade extra que os jogadores nem imaginavam até onde que era. Primeiro porque ele tinha que apagar a má impressão que ficou o Final Fantasy VIII. No geral, ele tinha decepcionado muito, mas ele não teve culpa disso. Até hoje os fãs querem continuar no mundo do Final Fantasy VII, não importa como. E foi sabendo disso que resolveram fazer o 8 tão diferente, até pegando um caminho de fazer uma coisa mais realista. Talvez mais do que devia. E isso desagradou muita gente que nem queria olhar para o 8. Ele nem de longe foi um jogo ruim. O problema do Final Fantasy VIII foi o pessoal que era fã do 7. Deu que isso armou uma bela de uma sinuca para a Square que vinha de uma sequência de sucessos. Isso tanto nos jogos que eram originais quanto nas sequências e nos relançamentos. Lembrem que eles tinham começado a refazer toda a série Final Fantasy do PlayStation 1 e no meio ainda teve o Chrono Trigger, por exemplo. Fora isso, vinha pela frente o filme do Final Fantasy. E o jogo 9 tinha como missão manter o nome da série na cabeça das pessoas até que esse filme chegasse. Isso ainda faltava um ano para acontecer. E no jogo Final Fantasy IX, o protagonista é esse garoto chamado Zidane Tribal. Ele era de um grupo de teatro que na verdade eram ladrões que estavam no meio de uma guerra entre nações. O cenário voltou a ter uma cara medieval e mais simples. Era baseado nos jogos mais antigos. Até mesmo um dos personagens é um mago que é praticamente o boneco do mago genérico. Tudo era mais colorido e engraçado. Era também para balancear aquele mundo realista de cara fechada que fizeram no 8. Começando pelo seu protagonista. O Squall era para ser um daqueles personagens tipo o herói misterioso que ninguém sabe nada dele. Só que no final ele era meio um babaca metido do tipo foda-se o mundo que meu nome não é Raimundo. O Zidane já era uma coisa diferente. Na primeira cena ele já aparece como um cara todo alegre e alto astral e ainda ficou associado com a Coca-Cola. É mesmo para ser uma coisa muito diferente e o jogo seguiu essa linha. E saindo da casca do Final Fantasy, nós temos um RPG do jeito que ele tem que ser. Uma rota de fuga dessa realidade maldita que enche o saco. Aqui do lado, também no PlayStation 1, tem Aconcagua, Survival Horror, que foi lançado só no Japão. A história tem toda uma onda política que fala de revolução na Argentina e terroristas. Aí o avião é derrubado lá na região do Aconcagua e o jogador vai controlar o jornalista que é japonês e vai cuidar de salvar toda a galera. Parece interessante, tem vários finais diferentes. Isso aí é aquele papo de que varia com a decisão do jogador. Mais pra cá, X-Men Mutant Academy. Luta feita pela Activision que veio de carona com o primeiro filme. Tudo dizia que era baseado nos quadrinhos, só que estavam lá as coisas do filme. Tentou deixar pra trás os jogos da Capcom, mas não deu certo. Eles não passaram nem perto disso. E olha que eles tentaram criar um sistema inteiro. Teve sequências que passaram e quase ninguém viu. Na outra página chegamos ao lançamento do mês. King of Fighters 99, que é o jogo da capa, mas não tem uma foto do jogo. Só tem os comandos dos golpes. Por causa disso, seremos obrigados a usar nossa velha TV de válvula para falar sobre essa conversão. A primeira coisa, que todo mundo já conhece, é a dificuldade do PlayStation 1 em fazer jogos do Neo Geo, isso no geral. A coisa já tinha mudado quando chegou o 97 e eles conseguiram um bom trabalho com um mínimo de corte. Em 98, isso foi ainda menos perceptível e, pro peso desse jogo, ele até que tinha carregamentos bem rápidos. E por fim, em 99, a coisa toda ficou perto de ser perfeita se não fosse por ainda ter carregamentos. Tá tudo lá. Sistema de 3 lutadores, Striker, os 2 tipos de estouro da barra de especial e a pontuação que podia aumentar ou diminuir. Daqui vamos ao Dreamcast com consoles de graça e jogo online. Chega em setembro a Sega Net, uma forma de tentar ganhar a galera e fazer que todo mundo conheça a beleza que é jogar online. Olhando assim hoje em dia parece que isso é a criação de uma rede interna, igual como eles fazem atualmente, mas não foi o caso. A Sega Net inteira tinha as paradas de login e senha, mas não teve 10% do que vemos por aí hoje. Outra coisa que também não foi vista foi o Castlevania do Dreamcast, que ele foi cancelado e se chamaria Resurrection. E isso mesmo sem ter conseguido pelo menos nascer para poder morrer e poder voltar. Coisa que não aconteceu até hoje, diga-se de passagem. Alguns fragmentos da trilha sonora apareceram por aí e essa parte pelo menos parecia que ia prestar para alguma coisa. E por último tem essa TV que lançaram no Japão, que é uma coisa só, televisão e Dreamcast com todos os acessórios. Claro que mais uma vez,
só Japão e 2 ou 3 lugares pelo mundo. It's evening in America, and across this great land, young men and women are coming together through the power of the internet with one common goal: to whoop each other's booties. Sega Dreamcast games are now online, unleashing the ultimate horror, your fellow Americans. Jack into SegaNet through your Dreamcast console and join your countrymen in the virtual arena. Play NFL 2K1 and cream for meatheads you've never even met. Play NBA 2K1 and school some farm boy without suffering the scent of livestock. Or play Quake 3 and waste some Jersey punk from the sanctity of your own home. And so, America, SegaNet is born. And suddenly we are one proud nation, indivisible, united in the pursuit of whooping booty. E falando em lugares do mundo, chegamos aos previews. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não sei nem por que eu fiz isso. Vamos lá então. Mais uma vez King of Fighters 99, dessa vez no Dreamcast, que ele ganhou o subtítulo Evolution. E agora sim era o jogo de 99, temos que lembrar que o jogo de 98 foi lançado como 99 alguns meses antes. A pegadinha aqui foi que eles continuaram com o bom trabalho do jogo anterior, de quando ele era só preview. Ninguém viu nada demais até que ele apareceu em movimento e perceberam que todos os cenários tinham sido refeitos em 3D e ficaram tão perfeitos que chegaram nesse ponto de que parecia um desenho. Os personagens ainda ficaram em 2D, mas a maioria ganhou novos quadros de animação. Foi para golpe, foi para comemoração, foi para uma movimentação normal e era exclusivo, foi só no Dreamcast que tinha isso. Quando chegou do PlayStation 2 ele não tinha, e também ganhou uma movimentação que ficou muito mais fluida. Até por causa do 3D do cenário que rodava 60 frames por segundo. Aqui no verdadeiro 99, os cenários que já existiam ficaram realmente bonitos. E agora nós podíamos ver detalhes novos. Conforme a luta acontecia e os lutadores eram arremessados para o alto ou caíam no chão, dava para ver que as coisas do cenário se sacudiam e quebravam. E tem até alguns que a luta acontecia em lugares diferentes. Tipo essa fase do museu que agora podia acontecer em uma passarela no segundo andar. E o mesmo acontecia nos 2 cenários novos que eram um parque e um relógio, que também ficaram bonitos. Só que foi exatamente a mesma ideia que já tinha acontecido no Marvel vs Capcom 2. Só que pelo menos o relógio acertou com um cenário na parte de dentro. E as engrenagens que ficavam rodando para todos os lados. Esse era muito bonito. Aqui no Dreamcast também tinha no meio dos lutadores alguns que eram só strikers. E eles só podiam ser escolhidos para ajudar mesmo. Alguns que estavam lá, eles só iam aparecer no King of Fighters 2000, que seria lançado alguns meses depois. Então eles ainda contavam como inéditos. Voltaram para essa posição alguns que já eram do próprio King of Fighters que estavam fora em 99. Para que esses lutadores fossem habilitados era preciso jogar primeiro e fazer aquelas pontuações que podem aumentar ou diminuir de acordo com seu desempenho. E aí depois do Game Over, isso virava dinheiro para comprar coisas. Esses pontos também poderiam ser ganhos ao usar o cabo Link do Dreamcast com o Neo Geo Pocket. Ele tinha que estar com o seu King of Fighters, que já era um jogo cheio de invenções também. Isso continuou depois com o Capcom vs SNK e mais tarde eles lançaram o 99 para o Game Boy Advance, só que todo baseado nesse jogo do Dreamcast. Claro que sem a parte do 3D. E agora os lançamentos. Dead or Alive 2. Que dizem aqui como ele veio bater de frente com o soberano e absoluto Soul Calibur, mas nem merece ser colocado na mesma prateleira que o Rei das Armas. A série Dead or Alive já tinha se definido como um desfile de mulheres com pouca roupa, e entre a versão do Flip e a do Dreamcast, entraram 1000 roupas novas para as mulheres. E a cada versão isso aumentava e infelizmente o Dead or Alive virou isso. A sua mecânica era interessante e hoje ele poderia ser um jogo muito melhor se eles não passassem tanto tempo concentrados em fazer gráficos melhores. Só que gráficos melhores significa fazer as mulheres mais bonitas em vez de trabalhar no jogo mesmo. Depois daqui tem o Star Wars Racer, que já tinha saído antes para o Nintendo 64 e PC. E o Game Boy Color. E aqui no Dreamcast ele chegou com todas as melhorias da versão PC. A maior delas não foi nos gráficos ou na jogabilidade, que ganhou os comandos da versão do Flipper, mas na trilha sonora, que antes só tinha uma música, o tema do episódio 1, e agora tinha várias para tocar durante a corrida.
E aqui embaixo vamos encontrar um golpe na memória do Street Fighter, que foi o segundo lançamento do jogo nos 128 bits. Não tinha motivo para criticar. O que aconteceu foi que Street Fighter 3 tinha até o momento 3 versões lançadas. A primeira, que o subtítulo era The New Generation, e 2 atualizações, foram Second Impact e Third Strike. Mas como nenhum sistema tinha capacidade para rodar esses jogos, o Dreamcast recebeu logo de cara as 2 primeiras do pacote Double Impact. Poderiam ter feito lançamentos individuais ainda para pegar um trocado com a terceira, só que preferiram fazer assim, que já era uma tendência. Jogos iguais lança tudo de uma vez. E como se trata de Street Fighter, não tem muito erro. Uma conversão praticamente perfeita do flipper direto para casa. E agora a parte da Nintendo, que vivia uma época muito apoiada do Game Boy. Isso foi a espera pelo Game Boy Advance, o Nintendo 64 que ia saindo de cena e o GameCube que ainda era uma incógnita. E já começa com uma porrada. O cancelamento do Resident Evil 1 do Game Boy Color, que preferiram jogar tudo pro alto quando viram a qualidade do jogo. Não que fosse uma coisa que eles não pudessem prever, mas já que eles se meteram a fazer o jogo assim mesmo, eles podiam ter pelo menos a dignidade de acabar o serviço. Coisa que aconteceu recentemente e só porque os fãs foram fazer isso. Depois lançaram o Resident Evil Gaiden, que era mais no estilo que o Game Boy fazia, e fiquei de novo curioso com essa informação no fim do texto, de que ele foi cancelado, mas continuaram com a adaptação do Dino Crisis. Esse sim seria um desafio maior, porque as suas telas não são estáticas. São gráficos poligonais, são 3D. Mas acabou cancelado também. Tem umas imagens por aí que não acredito que sejam reais, só que elas fazem sentido. Mas em todo caso, pelo menos na teoria, eles não foram os únicos cancelamentos. Aqui diz que a Activision cancelou o Tony Hawk 2 do Nintendo 64 para se concentrar no do Dreamcast e do PlayStation. E também a nova geração que está vindo por aí. Mas isso aqui foi mentira, o Nintendo 64 tem Tony Hawk 2. Até o 3 foi lançado, só que foi limitado, e pelo que tem nos registros, o Tony Hawk 3 foi o último jogo lançado em território americano do sistema. Na página ao lado tem uma notícia que levou anos para acontecer. O Disk Drive finalmente foi lançado. No Japão e só lá. Mas foi uma coisa tão fora do comum que até duvidavam disso. Só que aconteceu mesmo, e realmente ele tinha a expansão do F-Zero que eles mostram aqui. E como foi prometido lá no começo do episódio, aqui está Pokémon. O Stadium vendeu mais de 1 milhão de unidades em 3 semanas. E olha que estamos falando de um jogo tão emocionante quanto observar um botijão de gás. Com certeza ele vendeu tudo isso por causa do acessório de colocar o cartucho do Game Boy e importar os seus Pokémon para poder jogar em 3D. Até porque se não fosse por isso, o jogo sozinho não teria nada demais, de tão sem graça que ficou. Mas tem uma coisa também. Se o Super Nintendo tinha o Super Game Boy, que já dava para fazer isso com todos os jogos, incluindo a primeira geração de Pokémon, por que então não fazer esse acessório pegar todos os jogos do Game Boy de uma vez? Talvez atrapalhasse o Game Boy colorido, talvez atrapalhasse a chegada do Advance, que eles já tinham falado que vai ter retrocompatibilidade, mas eu acredito que o adaptador só pegava mesmo o save. A ROM do jogo Red ou Blue ou Yellow já devia rodar direto do cartucho do Stadium. Nós vamos falar direito sobre esse jogo daqui a pouco, ele tá daqui a umas 2 ou 3 páginas. Nos previews tem o San Francisco Rush 2049. Já falamos muito desse lá no especial do começo do ano, que é recomendado jogar alguma versão que tenha os gráficos melhores. A do Nintendo 64 não. Mais para baixo vamos encontrar de novo o X-Men Mutant Academy, só que aconteceu que ele foi cancelado no 64 bits. Só que saiu no Game Boy Color. E na outra página encontramos o Zelda Majora Mask com essa descrição cheia de nomes errados. É aquela continuação do Ocarina of Time, que a lua vai cair em 3 dias, precisa da expansão de memória. Um jogão muito bom, todo mundo tem que conhecê-lo. E o primeiro lançamento do mês acabamos de ver a 2 páginas. Pokémon Stadium, na verdade já era o segundo jogo japonês e que foi o primeiro americano. Finalmente os monstros apareceram em 3D, mas no geral esse jogo sozinho é muito pouca coisa. Eles ficaram bem feitos e tudo, mas o jogo mesmo é 95% só batalha, e os caras nem saem do lugar. Eles fazem um movimento que é um golpe e pronto. Quem ficar em pé ganhou. Não tem aventura, não tem captura, não tem mais nada. Os 5% que faltam são os minigames tipo o Mario Party, que são divertidos, mas que também são pouca coisa.
A ideia é que o jogador já tenha algum Pokémon no Game Boy e o Nintendo 64 é um complemento. Ele vai usar o Transfer Pack para importar o que tem lá e para lutar mais um pouco e pronto. Quem quiser economizar tempo vai poder jogar Pokémon na TV com a vantagem de poder acelerar o jogo e parou por aí. Foi um bom começo pro acessório e um conceito interessante, mas é tão pouca coisa que dá pra falar que quase que não faz sentido esse jogo. E como a coisa não para, temos aqui nessa mesma edição o Trading Card Game, baseado no jogo de cartas que já apareceu em outro episódio, então nós vamos pular essa parte. Vamos voltar ao Nintendo 64 para um momento único na história dos videogames. O malfadado Daikatana. É melhor dar um pause no vídeo e preparar um pão com ovo e pegar uma coca, que esse jogo tem história para contar. Era uma vez um jovem rapaz chamado John Romero que tinha alcançado fama mundial depois de criar os jogos Wolfenstein 3D, Doom e Quake. Isso durante o tempo que trabalhou na ID Software. Ele saiu da empresa e fundou a outra produtora, se chamava Ion Storm, e em 1997 apareceu o conceito do seu próximo jogo. Praticamente estava pronto e ele acreditava que dava para fazer o Daikatana em 7 meses, bem a tempo do Natal desse ano. Um prazo que foi considerado ridículo por todo mundo porque era muita coisa. Mais de 20 fases, mais de 20 armas, períodos diferentes do tempo. Tinha de tudo ali. Só que o juvenil Romero estava em alta. Aconteceu essa propaganda onde foi declarado que tu vai virar putinha do Romero. E isso deu uma cagada que ele foi pedir desculpas publicamente depois. O jogo estava lá em desenvolvimento e durante isso a ID lançou o Quake 2. Ele tinha uma nova engine. E logo o rapaz Romero falou que todos foram passados para trás. O Daikatana usava a do primeiro jogo, só que eles continuaram lá e quando ele ficasse pronto iam passar tudo para a nova engine. Simples. Nessa hora o lançamento do Natal de 97 já estava atrasado para março de 98. E esse foi só o primeiro. Aí o pessoal descobriu que ia ser preciso fazer tudo do zero. E o serviço foi acabar mesmo em janeiro de 99. A data de lançamento agora ficou para um mês depois e obviamente foi adiada mais uma vez. Chegou a E3 daquele ano e não tinha nada de bom para mostrar. E nesse ponto o jogo já tinha consumido nada menos do que 44 milhões de dólares. E tudo que eles tinham era uma versão demo do multiplayer e uma do single player que era cheia de bugs. Esse dinheiro todo tinha saído do bolso da Eidos, que chegou para botar ordem nesse galinheiro. Eles fizeram um acordo de que eles se tornaram donos da Ion Storm e no dia 21 de abril de 2000, a festa dos 500 anos do Brasil quase foi ofuscada com o lançamento da versão PC do Daikatana. E que bela porcaria que ficou. Sua história passa por 4 períodos, onde a espada do título, que é super poderosa, foi criada, perdida, encontrada de novo. E toda vez que isso aconteceu, a história do mundo passava por alguma mudança. E como não poderia deixar de ser, é o jogador que vai lá arrumar a bagunça. Uma das novidades que foi muito usada na hora de vender o jogo, e que era uma coisa que nunca foi vista, é que além do jogador tinham mais outros 2 personagens que eram controlados pelo computador. E eles acompanhavam o jogador o tempo todo, só que eles acabaram virando um problema. Porque eles são controlados pelo computador que tem uma inteligência artificial muito mal feita e a qualquer momento eles acabavam correndo para a parede em vez de ir para a porta. E aí eles ficavam presos lá ou tomavam um tiro e morriam ou então caíam no buraco. E o detalhe é que se um deles morre a missão falha e tem que começar tudo de novo. Olha que beleza. Aí vamos juntar isso com um jogo que já estava com os gráficos datados, a engine antiquada, porque ainda era do Quake 2 quando já tinham lançado o Quake 3, e o resultado é essa maravilha. A versão do Nintendo 64, que é o que eles iam falar aqui, tinha passado por muitos cortes. Ficou um jogo muito ruim de uma forma ou de outra. Um dos cortes que aconteceu foi que os 2 personagens que acompanham o jogador foram cortados, só que eles aparecem nas cutscenes. Eles estão lá sem estar lá, mas isso pouco ajudou. Disse o jovem Romero que o jogo vendeu bem e deu para cobrir todo o prejuízo que tiveram desde que o jogo foi inventado. E isso inclui os contratos de publicidade que estavam comprados com antecedência e que foram cancelados quando o jogo começou a ser adiado. Hoje em dia, por incrível que pareça, o Daikatana pode ser encontrado lá no Steam. E a produtora Ion Storm chegou a fazer alguns jogos que prestavam, tipo a série Thief
e o Deus Ex, até que fechou as portas só em 2005. E aí todos viveram felizes para sempre. E para garantir que todos continuem felizes, vou colocar um link aí na descrição e na tela, que vai para um vídeo que mostra o dia que foram lá no estúdio para entrevistar a equipe e fizeram aquela onda toda que já conhecemos. Daikatana vai ser animal, vai ter uma inteligência artificial de última geração, vai mudar a história e assim por diante. No mínimo garante algumas risadas e a diversão que esse jogo não conseguiu proporcionar. Depois de tudo isso, vamos ver uma coisa mais leve. Tony Hawk Pro Skater no Game Boy Color. O sucesso chegou ao portátil e era muito diferente do que mostraram anteriormente. Agora o modo principal era uma corrida entre dois skatistas que tinham rampas no meio do caminho. Esse era o momento de fazer as manobras que o jogo dava até uma parada para mostrar uma ilustração, e até que era bem feita. Tinha um outro modo de jogo que era um half-pipe para fazer manobras e que ficou bem parecido com o skate dos jogos de verão. Bem simpático, mas não diverte tanto quanto parece. Vamos ver o que tem nos PCs agora. O primeiro é a continuação do Need for Speed, o Porsche 2000 ou Unleashed, que também foi lançado no PlayStation 1 e o Game Boy Advance. Como o nome já falou, esse daqui foi todo feito ao redor da marca Porsche. É a única marca que aparece no jogo, e pode parecer estranho, mas nesse tempo eles não liberavam facilmente a marca. E se me lembro bem, fora esse Need for Speed, só teve um outro jogo que teve os carros da Porsche, e foi um jogo exclusivo deles. Hoje em dia a coisa não deve ter mudado muito, porque se formos ver bem, o todo poderoso Gran Turismo tem 1.200 carros e nenhum deles é Porsche. E não deixa de ser curioso que eles liberem a Volkswagen, que é uma subsidiária, mas não a cúpula. Eles estão praticamente dizendo que nós só merecemos pilotar Fusca, não merecemos Porsche. Deu que o único jeito foi fazer um jogo exclusivo e os caras liberaram. Pelo menos deu pra fazer um bom jogo, porque realmente é muito bom ele. Em 2001 a empresa comemorou 70 anos de fundação e o jogo trouxe no meio dos seus modos um que contava a sua história a cada corrida. Passavam vídeos com seus modelos mais antigos até os mais novos, e os carros eram extremamente detalhados. A versão do PlayStation era muito inferior à dos PCs, mas ainda era um jogo bem acima da média porque tinha por aí. Só que a versão do PC era quase que outra coisa totalmente diferente. Para ter uma ideia, nem as pistas eram a mesma coisa. E depois dessa, é o fim do episódio de hoje com essa imagem do Nescau. Uma bebida que, quente ou gelada, é perfeita para ser usada em conjunto com a nossa caneca oficial. Essa daqui pode ser encontrada lá no nosso parceiro Soda, que o link está aí embaixo na descrição, junto ao Twitter, Facebook, Patreon e todos os contatos. Mande aí o link pra galera que o programa fica mais feliz e mais alegre, e vai começar a produzir mais. Super Game Power 74, maio do ano 2000. Bem falou SNK que o futuro é agora. Vamos lá encerrar essa história de hoje. No meio da semana mando a pergunta valendo algum jogo que tem aqui nos arquivos. Agora mesmo vou agradecer por vir aqui nos sintonizar novamente. Fica um abraço a todos e até a próxima. Thank you.